Bom dia, meu nome é Isabela e hoje iremos apresentar um pouco sobre o nosso artigo Tipicidade Penal a partir de uma ótica funcionalista. Bom, partindo da introdução que nos diz que a tipicidade é um dos pilares do direito penal, pois é nela que se encontra a primeira barreira contra o poder punitivo do Estado. Tradicionalmente, a tipicidade era entendida apenas como a simples adequação entre o fato e a sua previsão abstrata na lei. Mas com a evolução da teoria do delito, esse conceito foi se transformando. O funcionalismo, especialmente desenvolvido por Klaus Roxin, contribui para que a tipicidade não seja apenas uma questão formal, mas também material, incorporando a ideia de relevância social e de proteção aos bens jurídicos. Ao avançar um pouco mais no nosso artigo, podemos entender um pouco mais a respeito da origem do funcionalismo, de como ela nasce em resposta às limitações das teorias anteriores, sobretudo a teoria do finalismo de Hans Welzel. O finalismo foi importante ao trazer para dentro do tipo penal elementos como dolo e culpa, mas continuava muito preso às lógicas formais que não dialogavam com os valores sociais e constitucionais. Após a Segunda Guerra Mundial, ficou claro que o direito penal precisava ir além. Não bastava classificar as condutas, era necessário legitimar a pena com base em funções sociais preventivas e garantidoras. É nesse contexto que surge o funcionalismo. Críticas ao modelo finalista. Bom, agora eu vou tratar das principais críticas dirigidas ao modelo finalista de Hans Elsing. Essa teoria, como sabemos, foi revolucionária ao propor a centralidade da finalidade da ação humana no conceito de crime. Contudo, justamente pela sua base ontológica rígida, ela enfrentou várias objeções a partir da década de 1960. A crítica relevante refere-se aos crimes omissivos. Elsing ele concebia como um não exercício da atividade final possível. O problema é que na omissão não existe uma ação orientada por um fim, mas sim a ausência de agir quando havia um dever jurídico de atuar. Roxin demonstra que a explicação finalista era insuficiente, pois transformava a omissão em uma ficção de ação sem captar a sua natureza normativa. Outra dificuldade apareceu nos crimes culposos. Para não excluir tais delitos, Elsing ele desenvolveu a noção de finalidade de potencial, mas esse conceito se mostrou artificial, pois não havia de fato um controle final do agente sobre o curso causal, mas apenas a violação de um dever de cuidado. Assim, a coerência da teoria se fragilizava. Então, uma crítica ainda mais profunda atingiu a própria pretensão ontológica do finalismo. Roxin ele vai ironizar, por exemplo, o tratamento de injúria. Para Elsing, o ato poderia ser descrito como ondas sonoras que atingem o tímpano do ofendido, mas isso ignorava completamente o sentido social e valorativo do insulto, onde reside sua essência. Ou seja, fenômenos penais não são dados naturais, mas fatos sociais carregados de significado. Além disso, Elsing ele encontrou a dificuldade para lidar com automatismos e movimentos mecânicos, como reflexos ou ações repetitivas no trabalho. Como falar em finalidade consistente nesses casos, Então, a finalidade, eles tentaram ali resolver uma ideia de finalidade inconsciente, mas isso reforçava que o sistema precisava recorrer a elementos normativos e não ontológicos. Outro ponto também da controvérsia foi a rigidez metodológica. Para o Elsing, pretendia criar ali um sistema lógico universal, mas isso dificultava soluções práticas, como no erro sob pressupostos fáticos, causas de justificação. Então, sua solução de manter ali o dolo, mesmo quando havia o erro putativo, era criticada por ser politicamente indesejável. Por fim, Elsing foi acusado de dar primazia ao desvalor da ação sobre o desvalor do resultado. Ele viu o direito penal mais como defesa de vigência de valores sociais do que como uma proteção de bens jurídicos concretos. Então, essa posição no limite poderia abrir espaço para um direito penal simbólico autoritário. Portanto, as críticas mostraram que, apesar de inovador, o finalismo não conseguiu explicar toda a complexidade do comportamento humano.
Então, sua rigidez ontológica revelou limites, especialmente nos delitos omissivos e culposos, e essas falhas abriram ali o caminho para o surgimento das teorias pós-finalistas, como o funcionalismo de Roxin e o funcionalismo sistêmico do de Jacobs. Um ponto fundamental é o papel da política criminal na reconstrução da teoria do delito. Para Roxin, a política criminal não é algo externo dogmático, mas sim parte dela. Isso significa que cada decisão sobre o que é crime, sobre como punir, deve estar vinculada a fins concretos, como a proteção de bens jurídicos e a limitação racional do poder punitivo. Assim, a política criminal funciona como critério de seleção. Nem todo comportamento lesivo deve ser criminalizado, apenas aqueles que afetam de fato bens essenciais, como a vida, a liberdade ou a integridade física. Esse é um passo decisivo para evitar tanto a arbitrariedade quanto o excesso punitivo. É nesse cenário que entra Klaus Roxin e seu funcionalismo teleológico racional. A proposta de Roxin é clara: cada categoria da teoria do delito deve cumprir uma função dentro de um sistema voltado para a proteção de bens jurídicos e para a legitimidade da pena. Não se trata apenas de descrever os fatos, mas sim de dar a cada conceito, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, um papel prático e político criminal. A pena dessa visão não é uma mera retribuição, mas instrumento de prevenção e de estabilização da ordem social, sem nunca perder um vínculo com as garantias fundamentais. Aqui entramos nos fins políticos criminais e na proteção dos bens jurídicos. O direito penal, segundo Roxin, só se justifica quando protege os bens essenciais, a convivência da sociedade. Essa seleção evita a banalização da criminalização e garante que a pena seja aplicada apenas quando necessário. Dessa forma, o sistema se torna seletivo e proporcional, coerente com a ideia de que o direito penal é a última ratio, ou seja, deve ser usado apenas como último recurso. Dentro desse modelo, surge a noção de tipo garantia. O tipo penal não é apenas uma descrição abstrata de condutas proibidas, mas também um limite ao poder punitivo. Ele garante que ninguém será punido por uma conduta que não afete de forma significativa um bem jurídico. E, para dar efetividade a esse limite, Roxin desenvolve a teoria da imputação objetiva. A imputação objetiva estabelece critérios para decidir quando um resultado pode ser juridicamente atribuído a alguém. Não basta comprovar a causalidade física. É necessário verificar se o agente criou um risco não permitido e se esse risco se concretizou no resultado e se esse resultado se encontra dentro da proteção da norma penal. Esses critérios evitam que alguém seja responsabilizado por meros acidentes, por riscos tolerados socialmente ou por resultados que escapam à finalidade da norma. Jacobs, funcionalismo sistêmico. Agora vamos nos aprofundar no funcionalismo sistêmico do Gunther Jacobs, né? Ele que representa um verdadeiro deslocamento paradigmático na dogmática penal, diferente de Roxin, né? Que vai manter, ele vai dizer que o bem jurídico no centro da análise. Então, para Jacobs, ele vai propor que a norma penal é um objeto de proteção do direito penal, ou seja, não é um bem material que está em jogo, mas a confiança coletiva na vigência das normas que sustentam a sociedade. Segundo Jacobs, o crime não é apenas uma lesão a bens concretos como vida, integridade física ou patrimônio. Ele vai simbolizar que a quebra de confiança social ocorre quando alguém deixa de cumprir as regras que garantem a convivência ordenada. Por isso, a pena assume a função essencialmente simbólica, que reafirma que a norma continuava vigente e que a sociedade pode confiar na eficácia. Diferente do modelo finalista ou do funcionalismo garantista, aqui a atenção não está tanto na intenção do agente ou no resultado, mas na repercussão social na conduta e na manutenção e estabilidade normativa. Função da norma penal no sistema social.
Segundo Jacobs, a sociedade só existe porque os indivíduos desempenham papéis normativamente definidos. Então, cada pessoa sabe, em certa medida, o que se espera dela. Então, motoristas respeitam o semáforo, comerciantes vão seguir ali as regras tributárias, os cidadãos vão obedecer às leis de convivência. E quando alguém viola essas normas, não está apenas prejudicando um bem individual, está ameaçando então a previsibilidade e a confiança coletiva. Então, o direito penal, nesse contexto, ele funciona como um mecanismo de reafirmação da norma, garantindo que todos continuem ali confiando no sistema social. Então, um exemplo clássico disso é o homicídio, né? Que além de lesar a vida de alguém, ele destrói a expectativa de segurança que sustenta a vida na sociedade. E o outro exemplo também menos óbvio são os crimes de trânsito, que são os respeito ao semáforo, né, as regras, compromete ali a confiança coletiva que todos ali vão seguir as normas básicas. Portanto, essa função do direito penal é manter essa estabilidade social e a previsibilidade nas intenções. Estabilização das expectativas normativas. Um dos princípios centrais do funcionalismo do Jacobs é a estabilização das expectativas normativas. Para entender isso, precisamos considerar a teoria da imputação objetiva, que Jacobs vai desenvolver em 4 pilares, que vai ser o risco permitido, que vai avaliar o comportamento que causou o risco de que a sociedade o tolera, o princípio da confiança, as pessoas elas confiam que as demais regras seguirão, né, nas mesmas normas. Quando alguém quebra essa confiança, há uma justificativa para essa intervenção penal. Proibição de regresso evita que se penalize alguém por ações de terceiros sobre as quais não havia o controle, e competência da vítima, que leva em conta se a vítima tinha meios de evitar esse dano ou risco. Então, esses critérios ajudam a determinar quando o comportamento rompe a confiança social, justificando a aplicação da pena. Então, aqui a punição ela não serve apenas para retribuir ou prevenir, mas para comunicar à sociedade que a norma violada continua vigente, mantendo então a confiança coletiva. A tipicidade nesse contexto adquire uma função simbólica e comunicativa. O tipo penal não é apenas uma descrição de conduta proibida, mas, sobretudo, um marco através do qual o sistema jurídico se comunica e quais comportamentos eles vão representar ali a uma violação dos papéis sociais. Após essa contextualização a respeito do funcionalismo, vamos construir a ideia da tipicidade, partindo da evolução do seu conceito. Bom, no causalismo, ela era vista como apenas uma moldura descritiva. Já no finalismo, foi incorporado mais elementos subjetivos a seu conceito. E por fim, chegamos ao funcionalismo, que deu ao conceito uma dimensão material e garantista. A tipicidade deixa de ser só formal para se tornar um verdadeiro filtro político-criminal. Tipicidade formal e material. Entramos agora em um ponto crucial do direito penal, a tipicidade. Originalmente, ela era entendida de forma formal, bastava que a conduta se encaixasse na descrição legal de um tipo penal. Por exemplo, se a lei se dizia que matar alguém é crime, qualquer homicídio era automaticamente típico. Então, a prática jurídica mostrou que a tipicidade formal sozinha não vai ser o suficiente. É necessário verificar também a tipicidade material, ou seja, se a conduta realmente levou ou colocou o risco relevante e o bem jurídico protegido. Então, isso evita que condutas sem relevância social ou lesividade concreta sejam criminalizadas, né, preservando ali o princípio da proporcionalidade. Aqui vai entrar conceitos como o princípio da insignificância, né, que são atos de relevância social, irrelevância social, né? Como obtrair objetos de pouco valor, adequação social de condutas que, apesar de formais, não desrespeitam valores fundamentais da sociedade e podem ser consideradas atípicas. Portanto, a tipicidade formal é necessária, mas a material ela é fundamental para legitimar a intervenção dos Estados. Agora, a partir da construção dos dois conceitos, podemos juntá-los. A tipicidade do funcionalismo de Clausewitz não se contenta com a mera adequação. É preciso analisar a relevância da conduta. Para ele, a tipicidade se tornou um juízo normativo, orientado pelos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade.
Aqui entra a ideia de risco não permitido e relevância penal da conduta. Em qualquer sociedade, viver implica em correr riscos, dirigir um carro, operar máquinas, praticar esportes, mas apenas quando o indivíduo ultrapassa os limites do risco tolerado é que a conduta ganha relevância penal. Por exemplo, dirigir é permitido, mas dirigir embriagado cria um risco não permitido e, portanto, penalmente relevante. Para tornar isso aplicável, Roxin cria critérios objetivos da imputação do injusto. São os 3 principais. Primeiro, verificar se houve a criação de um risco não permitido. Segundo, se o resultado é a realização concreta desse risco. E em terceiro, se esse resultado está dentro do âmbito da proteção da norma. Esses critérios tornam a imputação penal mais precisa e evitam condenações injustas. Tipicidade no funcionalismo do Jacobs. No funcionalismo sistêmico, Jacobs reformula completamente a ideia, da tipicidade. Então, não basta verificar se houve dano a bens individuais. O que importa é se houve violação das expectativas normativas da sociedade. Então, significa que até condutas que não causam prejuízo direto às pessoas, específicas, podem ser punidas. Então, caso representem uma quebra significativa da confiança social, a pena nesse contexto deixa de ser apenas um instrumento de retribuição ou prevenção, assumindo uma função simbólica de reafirmação da norma. Um exemplo prático seria a violação de regras de mercado ou fraudes que não causam prejuízos imediatos ao indivíduo, mas abalam a confiança coletiva no sistema econômico. Ofensa à norma e a desestabilização social. Ao cometer um delito, o indivíduo não atinge apenas um bem jurídico concreto, como a vida, a integridade física ou um patrimônio de outra pessoa. Mais do que isso, ele desestabiliza a confiança coletiva de que todos os membros da sociedade respeitarão ali as normas estabelecidas. Então, essa visão amplia a função do direito penal para além da proteção de interesses individuais, focando também na manutenção da ordem social como um todo. Para ilustrar, podemos pensar em crimes de perigo abstrato, como o porte de substâncias proibidas em pequenas quantidades. Então, mesmo que não haja uma vítima direta ou um dano concreto, imediato e mensurável, a punição continua sendo aplicada. Isso acontece porque a conduta representa uma violação simbólica da norma e não enfrentamento desse tipo de comportamento que poderia enfraquecer a percepção da coletiva a regra que válida e obrigatória. Ou seja, a sociedade precisa entender que existem consequências para a violação das normas, mesmo o risco sendo real e limitado. Outro exemplo interessante seria a violação de regras de trânsito, como utilizado anteriormente, pois dirigir acima do limite, mesmo que em determinado momento cause um acidente, a atitude compromete a confiança que os demais motoristas seguirão as regras, desestabilizando a previsibilidade do comportamento social, que é essencial para a convivência organizada. Portanto, a ofensa ao tipo penal, sob o enfoque do Jacobs, não é apenas material, mas sobretudo simbólica, então representando a desordem normativa de que precisam ser corrigidas pela intervenção do direito penal. Legitimação simbólica da pena. Se a função principal da pena é reafirmar a norma, ela assume uma dimensão simbólica. Não se trata apenas de punir ou intimidar, mas de transmitir uma mensagem à sociedade. Então a norma continua válida. Contudo, há críticas a esse modelo, pois especialistas vão alertar que, para o punitivismo simbólico, em que o direito penal poderia se tornar um instrumento de mera reafirmação do poder estatal, sem considerar essa necessidade concreta de cada punição. Então, é um detalhe delicado que exige equilíbrio entre a função social do direito penal e garantias individuais. Comparação entre as vertentes funcionalistas. Quando comparamos os dois grandes funcionalismos, de Roxin e Jacobs, percebemos diferenças fundamentais que refletem visões distintas sobre o papel do direito penal. O Roxin adota uma perspectiva teológica centrada na proteção de bens jurídicos concretos e na limitação do poder punitivo do Estado.
O foco está em equilibrar a prevenção do crime com a garantia dos direitos individuais. Ele prioriza o controle sobre a conduta do agente, considerando a tipicidade material e a relevância social da lesão causada, sempre evitando que o direito penal se transforme em um instrumento de opressão. Para Jacobs, por outro lado, ele vai representar uma perspectiva sistêmica centrada na vigência normativa e na confiança social. Para ele, a violação da norma ela vai comprometer a estabilidade social, mesmo que o dano concreto seja mínimo. Nesse modelo, é possível até aceitar a antecipação de punição em certos casos, como o chamado direito penal do inimigo, onde determinados indivíduos podem garantir eles vão ter uma garantia reduzida devido aos riscos que representam a ordem normativa. Essa comparação evidencia a distância entre um funcionalismo garantista focado na proteção de bens de direitos individuais e um funcionalismo simbólico voltado à preservação da ordem normativa, enquanto Roxin busca prevenir o crime de forma proporcional. Jacobs se preocupa em manter a confiança coletiva na validade das normas, ainda que isso exija medidas mais severas e antecipadas. Críticas controversas sobre a ampliação do tipo penal. A consequência mais polêmica do funcionalismo do Jacobs é justamente a sua ligação com o direito penal do inimigo. Nesse modelo, o Estado faz distinção entre cidadãos comuns, que mantêm suas garantias, e inimigos, que indivíduos são considerados altamente perigosos ou desviantes, cujas condutas podem justificar a antecipação da punição e redução desses direitos. As críticas a essa concepção são intensas. Muitos estudiosos argumentam que ela aproxima o direito penal da prática autoritária, abrindo espaço para abuso do poder punitivo e a violação dos direitos fundamentais. Então, existe também o risco de que a pena se transforme em instrumento de controle social excessivo, em vez de instrumento de justiça equilibrado. Ainda assim, é inegável que o funcionalismo sistêmico oferece uma explicação sofisticada para essa função simbólica da pena, e ele mostra então uma intervenção penal não serve apenas para punir ou prevenir, mas também para manter uma confiança social e a estabilidade normativa. A aplicação em prática, portanto, exige uma cautela extrema, ponderando sempre entre a função simbólica das normas e os princípios de proporcionalidade e garantias individuais. Aplicação da tipicidade funcionalista em um caso prático. Para ilustrar tudo isso, vamos analisar um caso prático e concreto: o porte de drogas para o consumo pessoal. Este exemplo é útil para diferenciar a tipicidade formal e material e para comparar Roxin e o Jacobs. Justificativa da escolha do caso. Nós escolhemos esse caso porque ele é atual e bem relevante, e embora a lei criminalize o porte, surge a dúvida, Portar pequenas quantidades para esse uso próprio realmente vai ameaçar a saúde pública ou um bem jurídico protegido? Análise do caso. Sob a ótica de Roxin, não há tipicidade material, pois o ato não causa lesão justificativa a terceiros. A criminalização poderia ser considerada desproporcional e violadora de direitos fundamentais. Sob a ótica do Jacobs, mesmo que a lesividade seja mínima, apenas justifica simbolicamente, reafirmando a norma proibitiva, e mantém uma confiança coletiva na proibição do uso de drogas. Lesividade concreta e a ausência de risco não permitido. A corrente garantista argumenta que criminalizar o porte fere princípios constitucionais, como a intimidade, a proporcionalidade e a liberdade individual, porque não há risco concreto à coletividade. Função simbólica da norma sob a ótica de Jacobs. Já no modelo do Jacobs,
A criminalização tem uma função simbólica. A manutenção da norma é essencial para preservar a confiança coletiva, como falado já anteriormente. Então, essas condutas elas não podem ser ignoradas, mesmo que causem um baixo dano concreto. Este caso evidencia a tensão entre o direito penal garantista, focado na proteção de bens jurídicos, e um direito penal simbólico, voltado ali na preservação da ordem normativa da confiança social. Por fim, chega à conclusão. O funcionalismo de Klaus Roxin representa um marco na teoria do delito. Reconstrói a tipicidade não apenas como categoria técnica, mas também como um instrumento de garantia e política criminal. Essa visão amplia a legitimidade do direito penal, assegura que a pena seja só aplicada quando necessária e fortalece sua função de proteção de bens jurídicos. Em resumo, a tipicidade funcionalista é uma resposta contemporânea aos desafios de conciliar a segurança jurídica, justiça material e prevenção social, tornando o direito penal mais racional, proporcional e democrático.